Todos e boa tarde a todas. Saudação especial à Suzana, essa fada, madrinha, essa produtora de eventos maravilhosos, essa incansável lutadora pela causa da contação de histórias, da infância, da arte, a Univida, que eu acompanhei desde o seu nascimento e vejo a Univida como uma das instituições de autonomia e de, ao mesmo tempo, de perseverança na compreensão da educação como uma parte da formação humana, a educação como dimensão de busca da felicidade, de acolhimento das crianças, de relações entre as gerações marcadas pela afetividade, marcadas pela projeção da condição humana nos seus melhores, né, instrumentos e mediações. Saúdo a Univida, saúdo então a Suzana e a toda a equipe que a cerca. Quero lembrar de todos, né? E saber que cada um de vocês que está ao redor marca indelevelmente também a tradição educacional, cultural da nossa região metropolitana, do nosso estado, do nosso país. Só da gente estar perseverante, nós já somos vitoriosos. Isso que é muito importante. Eu queria dizer, no dia 19 de setembro, aniversário do Paulo Freire, é uma honra grandiosíssima poder celebrar mantendo exatamente a beleza do seu pensamento e a sua atualidade. Não é um culto pessoal, individual, fanático, como, lamentavelmente, nesse país nós temos muito, né? Nós não precisamos chamar o Paulo Freire de mito, porque a gente não precisa de mito. Nós precisamos de pessoas, pessoas simples, capazes de nos inspirar na sua compreensão do mundo e na sua coerência. Uma das frases que eu mais amo do pensamento de Paulo Freire, ele dizia assim: você diga as coisas e depois procure ter coerência em praticá-las, ser o primeiro a cumpri-las, porque haverá um momento em que as suas palavras serão a ressonância da sua prática. Então, eu tenho visto no nosso país, ainda hoje, né, tanta gente que fala uma coisa e faz outro, que prega uma coisa e depois é desmascarado quase que imediatamente no outro momento. Então, Paulo Freire é um símbolo de coerência de vida e de humanidade. E, primeiro, sendo humano, é que ele conquistou outros degraus e outras admirações pelo mundo todo. A minha preparação dessa tarde, ela se dará em duas maneiras. Eu vou expor um, um período breve sobre a forma com que eu me encontro com Paulo Freire, a forma com que a vida me preservou uma possibilidade histórica inusitada, e depois eu vou abrir também para alguns questionamentos e alguns esclarecimentos, quem quiser fazer. Paulo Freire nasceu em 1921, no Pernambuco. O seu pai era um oficial da Polícia Militar do Estado e a sua mãe uma dona de casa. Paulo Freire tinha mais irmãos, né? Um irmão que deixou depois o exército e deixou, inclusive, a carreira para poder ajudar no trabalho e poder garantir o estudo do próprio Paulo Freire. Uma irmã, que depois foi professora, e a irmã influencia muito o mais jovem Paulo Freire. Na crise de 1929, a crise dos anos, a crise norte-americana, que também repercutiu no Brasil, a crise do café, a Grande Depressão,
a família passou necessidades, né? Porque os soldos, né, eram muito poucos e os filhos eram muitos, a vida era muito dura. E o Paulo Freire guarda lembranças muito pesadas da fome, do sofrimento, nesse final da sua primeira década, 1930, 1931, quando ele tinha 10 anos. Ele agradece, uma vez, os seus irmãos, e particularmente o irmão, por ter ajudado o pai na travessia desse momento difícil da família. No livro A Sombra daquela Mangueira, ele conta uma das experiências mais lindas, né, que eu já li. Ele conta a mãe dele, né, com uma alfabetização precária, né, não era uma pessoa plenamente letrada, a mãe dele alfabetizando o filho com gravetos na areia branca do Pernambuco, debaixo de um pé de uma mangueira. A mãe fazia as letras que conseguia fazer com gravetos, alfabetizando o próprio filho. Paulo Freire vai ficar marcado por essa relação entre aprender e amar, porque a primeira modelar inspiração dele é a sua mãe e os gravetos debaixo da mangueira. Isso fará de Paulo Freire um educador que, na sua formação, não perdeu os sentimentos. Eu vejo tanta gente que passa pelas formações pedagógicas e depois, particularmente, vai abandonando as relações socioemocionais e afetivas e vai se concentrando nas narrativas e descrições de natureza cerebral, neurológica, que são importantes, mas não são as únicas. O ser humano é uma integralidade, é uma totalidade. Paulo Freire trabalha, né, pequenos afazeres de casa, e na escola do Recife, ele reprova 2 anos. Eu fico muito preocupado quando eu digo isso. O que significa para o mundo hoje uma escola que reprovou Paulo Freire, né? Eu acho que é uma pergunta inicial, né? O que significa olhar para a educação brasileira e ver que uma escola não conseguiu identificar a genialidade e a afetividade de Paulo Não, Régulos por isso eu tô num Neves negócio Freire? aqui. Então, vejam, a possibilidade de tematizar isso é muito grande, né? O Paulo Freire, educador hoje entre os maiores do mundo, reprovado na tradição escolar e pedagógica do Brasil. Outros tantos, né? Me desculpe uma confissão, mas eu sou muito amigo de Cipriano Lucchesi, um dos homens hoje próximo dos 80 anos, se já não tiver ultrapassado, que escreveu sobre avaliação e foi reprovado na escola brasileira. E aí, professores e professoras, por último, muito mais humildemente, eu vou dizer, eu também fui reprovado na 4ª série. A escola que reprova, e eu sou tão menor do que todos esses, né? Ela continua fazendo uma tradição autoritária. Então, vejam, Paulo Freire passa pela escola, sente o peso da escola tradicional brasileira, porque eu costumo dizer que a educação é uma das dimensões mais importantes da sociedade e da prática social. Mas os modelos de educação e de escola têm que ser revistos. A escola brasileira, de inspiração histórica e colonial, passando pelo Império, no começo da República, é uma máquina de produzir, digamos, neuroses. A escola é. A escola brasileira inspira-se mais na tradição autoritária das instituições disciplinares. Ela se aproxima mais de prisão, hospital, instituições totais, ou manicômio, do que efetivamente das instituições chamadas da vida, no dizer do Habermas, né? O mundo da vida. Ela é muito mais o mundo do sistema e o mundo do controle. E o Paulo Freire sente isso.
na sua vida. Paulo Freire faz a universidade, ele faz o curso de Direito. E no Direito, ele estuda muito a filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem é uma área do conhecimento filosófico que foi pontificada por alguns autores ingleses pós-guerra, né? E alguns autores franceses. E o Paulo Freire se interessa muito pela concepção de linguagem. Alguns autores, né, das teorias linguísticas atuais dizem que o homem é um ser de fala, o homem é um ser de expressão, e chegam a dizer que a fala precede o pensamento. A gente, como ser humano, só pensa porque fala, porque a fala, né, a possibilidade de falar é que constitui os conceitos do pensamento. Então, Paulo Freire vai ser profundamente marcado pela filosofia da linguagem. Na sua juventude, Paulo Freire também vai estudar uma filosofia que, naquele momento, fazia muito sucesso, né? Particularmente nos anos 50 e nos anos 60, a filosofia francesa. E Paulo Freire estuda alguns filósofos da tradição chamada do personalismo cristão francês. Personalismo quer dizer o conceito de pessoa. Emmanuel Mounier, um filósofo francês, diz que fazer-se pessoa é um processo de sentido filosófico. Nós nascemos com a disposição humana à dignidade, mas fazer-se pessoa significa compreender-se de maneira única, subjetiva, constituir sentido para a existência, que para Emmanuel Mounier, no personalismo cristão, é a realização plena do ser humano como ser de diálogo, como ser que ama, como ser que compadece, de compaixão, como ser que crê. Paulo Freire sempre foi uma pessoa de credulidade, para não dizer de fé, porque eu acho que Paulo Freire foi sempre alguém vinculado a uma dimensão transcendente. Isso não significa que ele tenha seguido uma igreja, embora tenha militado muito, particularmente em setores sociais da Igreja Católica. Os movimentos, como a juventude operária, juventude estudantil, que tinham vindo da França, particularmente nos anos 50 e nos anos 60. Então, Paulo Freire tem uma forte influência da concepção cristã de mundo. A concepção cristã e uma certa tendência do pensamento católico nos anos 50 e 60, particularmente o pensamento católico mais progressista. Vejam só, nesse processo, aqui não pega tão bem. Eu acho que tem um microfone ligado, preciso desligar. Nesse processo, Paulo Freire sente também o existencialismo cristão, o personalismo de Emmanuel Mounier e o existencialismo. Um filósofo chamado Gabriel Marcel, que é um grande teórico do existencialismo, ele vai dizer que a possibilidade, né, de reconhecimento de Deus é uma escolha do ser humano, não é uma dimensão da razão. Então, o existencialismo francês, ele acentua a possibilidade da crença em Deus, dizendo que não se chega a Deus pelo critério da racionalidade. Se alguém dissesse, isso aconteceu, eu estou vendo uma prova que Deus existe. Ora, a prova para os existencialistas cristãos, a prova é uma categoria materialista da ciência, do empirismo. Então, quem chega a Deus através de prova não tem fé, de que a fé supõe uma escolha e supõe uma possibilidade arbitrária. Então, a fé é uma aposta, nas palavras que um filósofo chamado Kierkegaard dizia. Paulo Freire leu Kierkegaard, leu Gabriel Marcel, Paulo Freire leu um filósofo chamado Karl Jaspers, um alemão, né?
que também era do existencialismo cristão, e humanista, que dizia que a humanidade era a mais bela produção da criação de Deus, na visão desses homens desse momento histórico. Paulo Freire também leu alguns autores da Índia, alguns autores hindus do momento. Paulo Freire era encantado pela visão de mundo de totalidade hindu, que a gente hoje chama, numa palavra grega, holística, uma visão de totalidade, e não uma visão de parcialidade, fragmentação que a razão técnica, que a razão ocidental tem. Então, Paulo Freire, vamos dizer, se constitui teoricamente com algumas filosofias bem diferentes daquelas filosofias pragmáticas, cientificistas e positivistas que prevaleciam na academia. Ele também manifesta muitas vezes admiração por Mahatma Gandhi, né? Particularmente a luta de Mahatma Gandhi pela superação do colonialismo inglês na Índia e a chamada metodologia da resistência ativa, a não violência. Então, Paulo Freire, inúmeras vezes, faz referência à grandeza da conduta e da atitude do Mahatma Gandhi. Eu estou fazendo essa digressão filosófica porque eu queria dizer, a maioria das pessoas que acusa hoje Paulo Freire, e particularmente acusa de coisas absurdas, nunca leu uma linha, efetivamente, da sua vida e nem dos autores que lhe produziram essa síntese maravilhosa. Paulo Freire não é uma pessoa estreita e não é uma pessoa senso comum e medíocre. E não é um autor de autoajuda. Paulo Freire tem uma profunda e original síntese teórica com a qual ele construiu uma leitura especial da vida, do mundo e, particularmente, da educação. Como ele era filósofo da linguagem e apaixonado pela linguagem, ele pesquisa muito a linguagem popular. Ele pesquisa muito as palavras. E ele, como Manuel Bandeira, outro gigante, né, do Nordeste, ele diz uma das frases, eu invento palavras, né? Eu invento. Tem um poema do Manuel Bandeira que fala assim, eu invento palavras. Inventei, por exemplo, a palavra te adorar. Te adoro, Teodora. É um poeminha de Manuel Bandeira. O Paulo Freire inventa. Ele coloca essas pessoas fazedeiras de boniteza. Fazedeiras de boniteza, quando eu escutei, achei estranho. Hoje eu acho maravilhoso. Perguntadores, né? A política da pergunta, a capacidade de embelezar, né? Eu invento palavras, né? Eu invento coisas. E Paulo Freire era essa dinamis, essa força. A visão dele era de totalidade, holística. Ele tinha uma admiração por uma categoria muito próxima daquela época que ele se formou, a categoria de terceiro mundo, que vem da França. O primeiro mundo, o mundo capitalista, o chamado segundo mundo, o mundo socialista ou comunista da época, e o terceiro mundo, que era geograficamente do Equador para baixo, que marcava a pobreza. Então, alguns filósofos, né, particularmente Herbert Marcuse, alguns frankfurtianos, diziam do terceiro mundo, que do terceiro mundo haveria de haver uma transformação da cultura humana. E Paulo Freire tinha essa visão terceiro-mundista, que era da África, da Austrália, do Brasil, da América do Sul, da América Central, dos pobres, é que viria a revolução cultural, né? Eu quero dizer que essa semana, Suzana, é uma semana abençoada. Hoje é aniversário de Paulo Freire. No dia 15 de setembro foi aniversário de Rubem Alves, né? Rubem Alves nasceu em 1933 e morreu em 2014. Então, essa semana de setembro é pródiga e fecunda. E o Rubem Alves, né, maravilhosamente, ele vai ser um dos criadores, um dos inventores da chamada teologia da libertação, porque Rubem Alves era pastor presbiteriano. Leonardo Boff, desculpe-me, era frei franciscano. E Paulo Freire militava
nas estruturas religiosas, na educação popular. Quem é que vai inventar nos anos 50 e 60, Débora, Calu, quem é que vai inventar um movimento de educação de jovens e adultos? Será exatamente um bispo de Natal e depois arcebispo do Rio de Janeiro, chamado Dom Eugênio Salles. E Dom Eugênio Salles tinha um auxiliar, chamado Helder Câmara. E Dom Helder Câmara, que depois vai ser o grandioso arcebispo de Olinda e Recife, chamado L'Archevêque Rouge, o arcebispo vermelho pela ditadura militar, tão acusatória. Dom Helder Câmara vai fazer o quê? Um movimento, junto com Moacir de Góes, chamado De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. Então, a ideia de erradicar o analfabetismo do Brasil não é do Paulo Freire, inicialmente, é do governo Getúlio Vargas, dos anos 30, e ela vai seguindo depois pelas universidades e a própria Igreja Católica, que tinha o movimento De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, para tentar, numa leitura sociológica, superando o analfabetismo, desencadear um processo de desenvolvimento nacional. Então, Paulo Freire tem uma preocupação com erradicar o analfabetismo que é do seu tempo e da sua época, assim como Miguel Arraes, Francisco Julião, os círculos populares de cultura e outros líderes do Nordeste que lutam para erradicar o analfabetismo. Então, Paulo Freire, ele está imbuído das coisas do seu tempo. Filosofia personalista cristã, admiração pela Índia, pela África, pela Austrália, pelas Américas, uma concepção libertadora das sociedades, particularmente as mais pobres, né? E tem um autor, né, inglês que escreve sobre os mais pobres, como Herbert Marcuse, dizendo que dos pobres virá a libertação e a emancipação, que dos pobres, e não da pobreza, virá a superação das injustiças sociais, né? Particularmente, Glaucio, exatamente, Dom Pedro é bem depois, mas era, mais do que tudo, humanista e libertador, na mesma senda, bebeu na mesma água, no mesmo lençol freático de Paulo Freire e outros autores. Então, Dom Helder Câmara, ele é um dos grandes educadores, preocupados com a educação das pessoas. Paulo Freire também. E Paulo Freire, terminando o curso de Direito, ele não vai seguir a profissão. Na faculdade, ele conhece Elza Freire, que era pedagoga, e casa-se com ela. E terminando o curso de Direito, vai ser professor numa escola de nível secundário, que não era de ensino médio, era uma escola chamada ginasial. O ginásio era o segundo ciclo, corresponderia hoje aos anos finais do que a gente tem hoje como ensino fundamental. Ele vai dar aulas de língua portuguesa, daí a beleza dos textos de Paulo Freire. Um homem que inventa palavras, tem uma visão de mundo humanista, um homem que conhece quase toda a filosofia daquele momento histórico. E Paulo Freire, então, como professor de língua portuguesa, vai preocupar-se com a letramento e alfabetização das crianças. Depois, Débora Calu, ele entra num projeto do SESI de Pernambuco. O SESI, que era uma agência vinculada à indústria, ele tem um projeto de cultura e de arte e projeto de alfabetização. E o Paulo Freire também se inscreve para ser professor do SESI. E ali no SESI ele defende uma tese sobre a educação brasileira, que ela precisava mudar de alma, que ela precisava mudar, ela precisava entender o aluno, ela precisava entender as pessoas e não continuar reproduzindo práticas avaliativas, pensando que o aluno é um banco de dados na sua cabeça, que o professor tem que, pelos ouvidos, enfiar dados e de 2 em 2 meses falar se ele lembra ou não e fazer uma prova. Paulo Freire já condenava, em 1959, ele condenava a educação bancária, autoritária, que faz tanto fracasso ainda hoje, né? Ele dizia que a educação tem que falar o coração, tem que respeitar a cultura dos alunos, tem que respeitar o ser da vida de todas as pessoas, porque a educação tem que ser posta a serviço da vida. Paulo Freire, a meu ver, ele é uma pessoa
maravilhosa, porque ele nunca perdeu as esperanças, né? Ele até inventou outro verbo, né? Vocês conhecem. Eu gosto do verbo esperançar, que ele inventa, que é maior do que esperar, porque esperar é muito passivo. Esperançar é construir junto com os outros a própria esperança, né? É um outro verbo na língua portuguesa. Com Elsa Freire, ele se aproxima profundamente da pedagogia. A Elsa vai falecer em 1986, né? No meio da década de 80. Vai ser um marco fundamental na vida do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele vai, portanto, a partir desse projeto e vinculado a uma secretaria especial do governo, ele vai desenvolver em Angicos uma experiência. Eu vou dizer a vocês, Suzana e demais, né, amigos e amigas que estão nessa live, que o Paulo Freire não gostava muito quando a gente chamava de método o que ele criou. Ele dizia método é uma coisa muito tecnicista. Ele falava assim que era a palavra daquela época, o tecnicismo que os militares tinham. Ele dizia, eu tinha lá uma experiência, que é uma coisa carregada de vida, carregada de possibilidade de errar, inclusive, porque a gente aprende também com o erro. Então, não era um método, essas coisas infalíveis que a gente tem que pôr em caixinha, era uma experiência de vivência educacional. Mas ele consegue, Suzana, em 45 dias, alfabetizar 300 pessoas. Isso provoca, né, na sociedade brasileira que estava querendo alguma coisa, provoca uma grande repercussão. E o Paulo Freire é chamado para o Ministério da Educação. Ele vai se desvencilhar muito das coisas que ele tinha e vai demorar um pouco, ele é chamado para o Ministério da Educação. Mas ele chega a ficar no Ministério um mês e pouco, e vem o golpe militar de 64. Então, Paulo Freire cria uma experiência educacional. Ele tem uma visão de mundo aberta, autônoma. Ele vai ser preso 72 dias. A ficha de acusação dele é que ele era traidor e eles o chamam de comunista. Vejam só, eu queria que a gente primeiro parasse com essa ideia. O Partido Comunista existia no Brasil, clandestino, e depois até o partido existiu, né? Oficialmente, no período. Hoje o Partido Comunista governa, né? Existe o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e o Partido Comunista do Brasil, que governa o estado do Maranhão. Ser comunista hoje é um direito das pessoas. Ser comunista hoje é constitucional, não é uma acusação, como se fez no passado, né? É uma escolha que nasce da liberdade. Então, isso é uma bobagem sem tamanho, própria de um homem de má fé, chamado Olavo de Carvalho, que fez uma campanha fétida, hedionda, contra Paulo Freire durante muito tempo, por mediocridade, perversidade e má fé, né? Isso nasceu dali, esse ódio ao Paulo Freire, sem conhecê-lo, né? Acusando sem nenhuma possibilidade. Porque, embora Paulo Freire tenha lido algumas coisas com algumas ferramentas da visão de mundo marxista, tendo lido Marx e Engels, né? Marx morreu em 1883. Marx não é responsável pela União Soviética, né? 83 para 1917 tem muitos anos, né? Marx tem um método de analisar as coisas, não tem uma teoria política, não teve uma teoria soviética, né? Marx é um intelectual, né? E a mediação socioanalítica de Marx ajudou Paulo Freire a fazer algumas leituras. Mas Paulo Freire nunca foi, no sentido estrito, marxista-leninista, comunista vinculado ao Partido Soviético. Isso nunca. Isso é de má fé absoluta, né? Paulo Freire tinha clareza de uma visão de mundo revolucionária, mas a partir da coletividade e a partir do conceito de liberdade. O primeiro livro que faz um sucesso estrondoso de Paulo Freire, já depois de ser preso no Brasil e sair, né, exilar, né, ser exilado, ele fica 16 anos fora do país, né? Nos Estados Unidos, ele é professor de Harvard, né?
depois professor em Cambridge. Ele foi professor em Harvard e professor em Cambridge. Então, tem uma brincadeira que roda na internet, né? É, é Harvard que estuda o Paulo Freire, não Paulo Freire que estuda Harvard, né? Ele foi, e o livro primeiro dele, Susana, chama Educação como Prática de Liberdade. Esse livro foi de 67. Então, esse livro, os americanos particularmente amaram, porque liberdade é um conceito caro à sociedade norte-americana. E lá nos Estados Unidos, esse livro faz um rastilho de pólvora. E daí, lá nos Estados Unidos, ele escreve o segundo, em 68, A Pedagogia do Oprimido. Né? A Pedagogia do Oprimido, que também tem uma metodologia e uma forma de entender completamente aberta e pluralista. Há na Pedagogia do Oprimido, Glauci, alguns elementos de leitura marxista? Sim, há, da sociedade, das classes sociais, mas não há, digamos, uma metodologia política marxista, tomar o poder, ditadura do proletariado, acabar com a religião, como muitas, né, idiotas fantasias foram atribuídas ao comunismo ou a algumas leituras do Partido Comunista Soviético. Paulo Freire, de maneira alguma, pregava ou compreendia essas coisas, né? Então, Paulo Freire tem uma leitura crítica e libertadora do mundo. Ao voltar para o Brasil, né, ele precisava de um contrato, senão ele não poderia permanecer. Era uma das exigências perversas da ditadura. Quem é que vai acolher o Paulo Freire na volta? A Universidade Estadual de Campinas. Né? Ele vem para a Unicamp, que abre um contrato. O professor, né, Eduardo Chaves, que foi meu diretor, é que formalizou o contrato com Paulo Freire. Depois de 2 anos na Unicamp, ele não tinha tempo integral aqui, era tempo parcial, ele firma um novo contrato com a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, chamado por Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Que o chamou para a PUC. Então, ele tinha um pé na Unicamp e um pé na PUC de São Paulo. E aí é que eu queria contar a vocês, né? Foi nesse momento que a vida, para aqueles que acreditam na vida, e Deus, para aqueles que acreditam em Deus, né? Eu me encontrei com ele. Né? Eu tinha saído do seminário e fui fazer o mestrado. E vocês devem se lembrar que o aeroporto internacional do Brasil era Viracopos. Não havia Cumbica, que estava em trabalho na ditadura, e não havia ainda o Galeão, que era um projeto sempre quebrado. Então, todo mundo chegava em Campinas. Eu, que era estudante e tinha terminado a teologia, eu ia para Viracopos buscar todo mundo que tinha partido no rabo de foguete. Então, vou dizer, eu fui buscar o Alfredo Sirqui, que depois ficou famoso pela luta, né, pela questão ambiental. Fui buscar o Betinho e chorei, né? Nós, estudantes, a gente levava um punhado de coisas, né? Levava algumas bebidas para ficar bebendo, para esperar os aviões chegarem, né? E ficava ali batucando em latas, esperando, né? Eu tenho que pedir desculpa que eu fui buscar também o Fernando Henrique Cardoso, né? Mas, assim, que era esperado como um grande sociólogo que viria, né, para retomar a sua cátedra, e fui buscar o Paulo Freire. Né? Então, quando o Paulo Freire chega, meus queridos e minhas queridas, eu consigo me emocionar agora, porque a hora que ele fala, aquele homem daquele jeito, a roupa simples, né? Nenhuma esplendorosa figura, aquela capaz de nos impressionar, né? Ele chega e, na sua simplicidade, ele vai dizer uma palavra: eu vim, quero agradecer à universidade que me deu um contrato, quero ajudar a educação, né? Eu quero verdade, muito obrigado, muito obrigado. O quadro que tem na parede foi um presente, né? Que eu recebi maravilhosamente, né? A professora Magali é que me fez a mediação, né? Lá em Santa Catarina, né? Fico muito apaixonado e agradecido por essa lembrança, viu? Agora, quando o Paulo Freire veio para a Unicamp,
eu fui encarregado de uma coisa, eu fui encarregado de buscá-lo e levá-lo para São Paulo. Então, por um ano, eu pude fazer o trajeto da Anhanguera, porque não estava pronto a Bandeirantes, né? E eu levava o Paulo Freire e o trazia. E nesse trajeto, eu aprendi muitas e muitas coisas do que eu escrevi hoje, Susana. Um homem que nunca patrulhava ninguém, ele respeitava todo mundo, tudo ele dizia que fazia parte da diversidade da vida, né? Das coisas todas, né? Então, um homem calmo, paciente, criativo, uma pessoa preocupadíssima com a questão da violência contra as crianças, contra as mulheres, um homem a favor das manifestações. Ele dizia que cada vez que a gente toma uma panela, cada vez que toma a rua, a gente está fazendo uma nova tentativa para tomar nossa história nas próprias mãos, né? Um homem extremamente amoroso, eu diria, né? Ele dizia da amorosidade, né? Então, Paulo Freire, eu vou lembrar uma coisa que eu não posso me furtar, né? Eu o esperava na biblioteca, Débora, para levá-lo para São Paulo. E a filha dele também, que vinha, fazia doutorado. E um dia eu sentado na biblioteca, vou confessar uma coisa a vocês, a gente tinha uma instituição aqui na Unicamp chamada Extensão Universitária Etílica, que era tomar uma cerveja depois das aulas para fazer acertar as conversas, né, dos professores. Então a gente tomava uma extensão universitária etílica. E eu, como tinha que levar o Paulo Freire, não podia participar da extensão universitária etílica, né? Por condições óbvias. Mas eu queria voltar logo para poder pegar o finzinho da extensão universitária etílica. E eu fiquei na biblioteca, ele estava lendo, e eu falei, professor Paulo Freire, vamos sair um pouco mais cedo, porque eu não consigo sair depois do rush que tem em São Paulo. E ele dizia assim, Cezinha, você é muito ansioso, menino. Obrigado, Ulisses. Talvez tenha sido. Você é muito ansioso, menino. Sente aí. E eu sentei, assim, tomando um pito dele. Aí depois ele riu e falou assim: você está vendo esses livros que estão aqui? E eu olhei para os livros como esses que estão atrás de mim e falei: estou vendo, professor. Esses azuizinhos são doutorado. Esses verdinhos são mestrado que a gente faz. E ele riu e falou assim: pois é, Cezinha. De noite, quando apagam-se as luzes, a traça sai dos buracos e alguma dessas teses e dissertações nem a traça quer comer. A traça passa por cima e vai embora, porque nem a traça quer digerir. Falei, o que é isso, professor? Eu levei um susto. Ele falou assim, foram feitas de maneira tão artificial, para alpinismo acadêmico, para subir em carreira, para prestar contas em coisas secundarizadas, e não foram feitas para colocar a ciência a serviço da justiça e com a justiça produzir a felicidade. Porque toda ciência tem que ser para corrigir as desigualdades e denunciar as injustiças para produzir felicidade. E ele pegou no meu braço, Débora, e falou assim: você, menino, quando for escrever alguma coisa, que eu sei que você vai fazer sua dissertação, procure um problema que incomode a você, incomode os que estão perto de si, e você não entenda bem por que te incomoda. Porque se você já entendesse, não precisava estudar. A gente tem que estudar o que nos incomoda. Pegue esse problema, eleve a teoria, olha aqui o gesto, banhe de teoria, encha de teoria e desça a realidade com algum holofote, com algum fósforo, com alguma coisa para ajudar as pessoas do seu tempo a entender melhor as coisas. Acho que foi 1 minuto e meio que mudou minha vida, né? Porque foi de uma grandeza. Não procure temas artificiais, procure temas na educação, né, Débora, que diga respeito à vida. Por que se reprova tanto as crianças? Por que a criança, quando você pergunta para ela, ela diz, eu não sei nada, professora? Porque já houve um recalque psicológico milenar de que criança não sabe nada. Quem sabe é você adulto. Isso são coisas atrasadas que a sociedade constituída vai fazendo. Então, a gente tem que ser bom perguntador, né? Bom fazer boas perguntas, identificar fontes maravilhosas e fontes que falem para a gente, né? Fontes
fidedignas para que a gente possa fazer pesquisa, né? E o Paulo Freire, então, me ensinou que a gente tem que buscar uma ciência a serviço da vida e uma vida a serviço da felicidade, da correção das desigualdades, da prática da liberdade, né? Acho que eu nunca vi o Paulo Freire mal-humorado, nunca vi dizer uma palavra negativa contra ninguém. E quando alguma coisa não lhe era favorável, ele falava: faz parte da diversidade da vida, compõe a diversidade da vida. Então, acho que isso nunca ouvi vaidoso, né? Nunca ouvi maior. E ele, vocês sabem, Pedagogia do Oprimido é o terceiro livro mais citado nas ciências humanas, né? Ele já foi segundo, agora voltou a ser terceiro nas ciências humanas, né? É um livro mais citado que o Vigiar e Punir, do Michel Foucault, e aí, por outras razões, mais citado e mais lido do que o Capital, do Karl Marx, Pedagogia do Oprimido, né? Uma obra maravilhosa, difícil de ler, as análises todas filosóficas para se chegar à compreensão. Aí, Paulo Freire participa da fundação de um Partido dos Trabalhadores e vai fazer uma militância política, e por 2 anos foi secretário municipal de Educação em São Paulo, né? E o que ele dizia nessa sua militância política? Que é uma militância política naquele momento histórico, que a gente precisa fazer da educação um ato político, político libertador, transformador. Então, Paulo Freire nunca também foi um idealista ingênuo. Ele sabia que a gente muda as coisas quando faz opções políticas, né? E tem possibilidade de implementação de políticas públicas. Ele faz uma mudança no sistema de educação municipal de São Paulo, né? Ele tinha junto com ele, né? Imagine, a Marilena Chauí, né? Ele tinha o Celso Vasconcelos, né? Ele tinha junto com ele Emília Cipriano. Então vejam só que equipe Paulo Freire tinha. E ele tinha como seu chefe de gabinete, depois seu secretário, Mário Sérgio Cortella, né? Então olha a equipe que estava ao redor, ao lado, né? Ana Maria Saul, né? Mulheres maravilhosas, né? Selma Garrido e outras tantos que ali produziram com Paulo Freire uma mudança radical na educação brasileira. Essa sua filiação partidária é que vai provocar um ódio enorme. Paulo Freire recebeu um prêmio internacional em 86, foi indicado para a Nobel em 95, né, um ano antes, 2 anos antes da sua morte, mas aí havia ainda, lamentavelmente, né, uma campanha, particularmente um veto, né, na ditadura militar da própria ditadura, e depois de alguns segmentos, né, internacionais, particularmente alinhados ao capitalismo duro, macartista, que a gente sabe, né? Então, eu diria, Paulo Freire sofreu uma violenta campanha em 2016 que tirou o seu nome do Wikipedia e puseram um punhado de inverdade. Na verdade, isso só durou 10 minutos, mas fez com que a sua segunda esposa, Anita Freire, dissesse que aquilo foi uma das coisas mais dolorosas, que o que puseram de mentira e falsidade nesses 10 minutos atacou profundamente, né, a memória e a vida e a dignidade de Paulo Freire. Ele se casa, né? Oi, Dirce. Ele se casa em 88 com a Anita, que depois passou a ser a Anita Freire, que ele já conhecera desde antes, na juventude. E aí a gente via a paixão que o Paulo Freire tinha pela Anita e, ao mesmo tempo, a beleza e a dignidade com que ele lembrava da Elsa. Quando ele recebeu o título de doutor honoris causa pela PUC de São Paulo, ele dizia a memória de uma e a vida da outra. Ele homenageia as duas, né, pessoas de sua vida com a qual ele mantinha uma relação extremamente amorosa e bonita. Eu, né, conversava toda semana com o Paulo Freire, né, e aprendia dele muitas coisas, né, curiosamente, tantas coisas. Eu era militante, Débora,
do movimento chamado Liberdade e Luta, né, que era um movimento político estudantil. E a gente tinha uma ansiedade, uma vontade de alterar as coisas, a gente queria uma luta mais assim, radical, particularmente nos anos 80, contra a ditadura ainda, que tinha páginas perversas, como a morte de Vladimir Herzog e outros tantos, né? Ainda nos anos 80, né? E aí a minha ansiedade fazia com que eu não conseguisse entender. Um dia, esperando um ônibus, porque alguns dias eu buscava e alguns outros dias vinha um ônibus, Susana, da USP, e pegava os professores na Unicamp. Esse ônibus era chamado de Massa Crítica. Por quê? Porque trazia Ottaviani, Maurício Trachtenberg, né? Paulo Freire, algumas vezes o Rubem Alves, que morava em Campinas, ia para a USP. Rubem Alves, quer dizer, se caísse esse ônibus, caía metade da inteligência nacional, né? Em algum lugar. E às vezes eu levava para pegar o Massa Crítica, não precisava levá-la a São Paulo. E ele tomava, Suzane, um coco, uma água de coco, né? E aí eu adorava vê-lo abrir um coco e tomar um coco bem devagar, e ele estalava a língua. Olha que delícia! E um dia ele pegou o coco, Débora, você que também é nordestina, e pôs o coco assim na mão e olhou assim e falou assim: Cezinha, esse coco na sua coquice dá-se a mim, e eu na minha Paulo Freirice dou-me a ele. Ele se realiza como coco e eu como pessoa ao bebê-lo integralmente. Eu pensei comigo, meu Deus, eu acho que esse homem é meio doido, né? Não é esse o Paulo Freire que fala que é tão perigoso, que a ditadura tem medo dele, e ele faz esse discurso, né? E hoje eu entendo o que significa reconhecer, né, Janice? O que significa reconhecer o ser das coisas, o ser do coco, o ser dos animais, o ser do mundo, o ser da água e o ser da gente. Eu, na minha ansiedade, não entendia. Hoje é o que eu entendo, hoje é o que eu vejo. Vou confessar uma discípulo de doido é doidinho, né? Exatamente, Ulisses. Eu vou confessar uma coisa que, como vocês me deixaram a liberdade, teve um dia que ele, esperando o ônibus, ele pediu para a senhora se ela tinha uma cachaçinha. Tem aí a senhora uma cachaçinha bem brasileiro, né? Para eu colocar dentro do coco. E eu, todo moralista, Débora, falei assim, professor Paulo Freire, o senhor que é o homem que diz que a gente tem que falar a verdade, por que o senhor precisa esconder que está tomando cachaçinha dentro do ônibus para os outros seus colegas? Ele falou assim para mim, Cezinha, não precisamos escandalizar os pequeninos, tem coisa que a gente não precisa se delatar. Eu quase caí de costas, né? Hoje eu vejo que tem tanta coisa que a gente não precisa escandalizar os pequeninos, né? A gente não precisa desse patrulhamento moralista, dessa bobagem. Olha isso aí, ó. Olha aquele lá. Isso aí é incoerente. Aquilo é de jeito nenhum, né? Não devemos escandalizar os pequeninos, né? Uma coisa maravilhosa, uma coisa generosa, né? Uma coisa bonita. Eu acho que esse o perfil que eu queria que vocês guardassem do Paulo Freire. Um homem fecundo, escrevia num período que a gente não tinha todas as facilidades de hoje, né? Para a gente perceber a realidade hoje da produção produtivista. Não, ele escrevia na velha máquina. Depois, né, é que ele vai chegar aos computadores, né? Que são muito dos anos final dos anos 80, começo dos anos final dos anos 80 e começo dos anos 90. Né? E ele escreve com uma boniteza sem tamanho. Vocês já viram os livros. Ele escreve A Pedagogia do Oprimido, é um livro clássico, mas ele tem a Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Indignação. Então a gente tem que entender que o Paulo Freire foi se atualizando, ele foi colocando. E tem um livro que eu amo, Professora Sim, Tia Não. Ele diz: a professora, ela é uma profissional da educação. Ela tem que ter amorosidade enquanto professora, mas ela não é tia. A tia é da familiaridade. Ela tem que respeitar a família. Ela tem que considerar a família, mas ela tem que ter uma amorosidade pela condição humana.
não é pela familiaridade. Então é mais exigente você dizer que a gente é professor e não é que não é tia. Obrigado, Márcia, Fedel, muito obrigado, né? Professora sim, tia não. Né? Quando ele contava essas histórias, a gente viajava, né? Viajava, né? Andava, no dizer que as crianças têm cultura, que elas produzem cultura. Quando é que eu vou escutar, né? Quando é que eu vou escutar Mara Bermudes? Quando é que eu vou escutar as coisas que o Paulo Freire tinha me dito intuitivamente na relação afetiva e pessoal? Quando eu fui ler a Sociologia da Infância, a Reggio Emília, que fala de campos de experiência e que fala dos campos de experiência da criança, que a criança é produtora de cultura. O Paulo Freire já dizia: todas as crianças têm a sua cultura, trazem, e pasmem vocês, né? Pasmem vocês. Ele dizia: um professor tem que ler os livros de sua formação, mas cada criança é um livro vivo, cada criança é autor, cada criança tem enredo, tem história, cada criança tem tessituras de vida. Então, o professor tem que ler a vida dos seus alunos, dos seus estudantes, aprender com elas, aprender porque eles trazem. E aí, quando ele faz a maravilhosa expressão, né? Ninguém educa ninguém. Ninguém aprende sozinho. Aquela visão, eu que educo, pedagogia tradicional. Você aprende sozinha. A visão alternativa de Summerhill, cada um aprende sozinho. Ele nega Summerhill e nega o tradicionalismo. Ninguém educa sozinho, ninguém aprende sozinho. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo e pela palavra, o filósofo da palavra, né? Uma expressão que uma das aulas dele mais me impressionou, e que eu vou escrever isso um dia, viu? Vocês guardem que eu vou escrever as minhas histórias com Paulo Freire. Ele dizia: Deus, que é onipotente, olha o sotaque, eu temo imitá-lo, porque é um vício, que é onipotente e onisciente, que são os atributos de Deus. Se quisesse criar o mundo pelo pensamento, poderia, mas Deus quis criar o mundo pela palavra e disse: faça-se a luz, faça-se o mundo. Ele dizia: vocês, nós todos, educadores, somos participantes da criação do mundo, porque nós somos militantes da palavra, pessoas da palavra. Eu acho que uma palavra, queridos professores e professoras, uma palavra bendita na hora certa faz a diferença do mundo. Aquilo que eu contei para a Suzana hoje, aquilo que eu contei hoje para ela, obrigado, Valcione, né? Paulo Freire, no dia que eu fui elogiá-lo, falei: professor, tudo que o senhor diz é lindo, maravilhoso, eu gosto de ouvir o senhor, porque tudo que o senhor diz, para mim parece que era para mim que o senhor disse. Ele me abraçou. Eu não era homem de abraços, eu tinha estudado no seminário que não podia abraçar, tinha que ficar de longe. Ele abraçava desbragadamente, nordestinamente, né? Com o corpo inteiro, né? Ele me abraçou e disse, bem assim pertinho de mim: Cezinha, a gente vê nos outros e admira nos outros o que o nosso coração já está cheio. O que você está vendo em mim já está no seu coraçãozinho. Eu precisava daquilo. Imagina eu achar que eu tinha um pouco do Paulo Freire, né? Daquele grande, né, homem Paulo Freire. Uma coisa que eu não contei, né, é que ele foi, naquela foto que a Suzana tão generosamente socializou, ele foi num ato meu na Câmara dos Vereadores, porque eu fui empossado vereador na militância daquele tempo. E aí, hoje eu confesso, porque não acho que seja feio mais, né? Mas na época eu achei meio feio. O Paulo Freire, que tinha sido meu professor, foi, e a imprensa inteirinha que foi cobrir a posse minha, porque eu fui substituir uma pessoa que foi eleita deputado, ficou entrevistando o Paulo Freire e me deixou do lado. Fiquei enciumado, né? Porque a imprensa não fez uma pergunta para mim e ficou toda em cima dele, né? E depois eu falei para ele: professor, o senhor podia ter me chamado, né? O senhor podia ter me chamado aqui para alguma coisa. Ele falou: Cezinha, você vai ter tanto tempo, menino, não precisa ser ansioso, né? Vai ter tanta coisa boa para ti. Por isso que eu queria agradecer a Suzana,
ao Marco, a todo mundo que criou essa live, porque eles me deram uma página que eu vou colocar com certeza no meu currículo, né? Do sonho de Paulo Freire à prática do César Nunes, uma prática que tenta seguir o sonho do Paulo Freire. Não é minha, eu não tenho autonomia ainda, é do Paulo Freire. É dele que eu tiro a palavra humanização, porque a palavra humanização, a pedagogia humanizadora, o que é humanização, caríssimos e caríssimas, senão a possibilidade de fazer com que a educação desenvolva melhor a humanidade que nós temos em nós e devemos desenvolvê-la. O abraço, o afeto, a boa palavra, a esperança, o conhecimento, o conhecimento. No dia que ele contou, Débora, a experiência, acho que dos primeiros, né, trabalhadores rurais que ele alfabetizou, ele encantou a todos nós choramos em sala. Ele disse assim: eu não queria, o que ele tem muito claro, que os meus alunos continuassem com aquelas cartilhas antigas, que Eva viu a uva. Eva não é um nome comum no Nordeste, ele vai escrever sobre isso. E uva também não. Aqui no Nordeste nós temos acerola, né? Nós temos graviola, e a gente tem que usar as frutas e as palavras do universo vivencial dos nossos alunos, partir da cultura deles. E ele criou uma palavra, temas geradores. Crie um tema gerador do universo dos adolescentes, dos jovens, das crianças. Então, se você vive num lugar que tem graviola, é o gra, o vi, o lá, graviola, né? Se é um lugar que tem cana, é o K e o NA, né? Ele dizia, e alguns lugares tinham os seus alunos trabalhavam numa olaria, então era tijolo. Então ele começou com o tijolo. Ele falou assim: eu comecei ensinando para eles o tatetitotu, tatetitotu, que era aí alguns já foram misturando o tá com o tu, tatu, tatu. E o homem quando falou tatu, reconheceu o tá e o tu, o homem já deu o start da alfabetização. Ele ficou encantado. E aí uma outra coisa, Ana Carolina, que ele diz, a hora que um senhor pegou o já, jé, ji, jó, ju, né? E lalelilolu, que é do tijolo, as sílabas e famílias fonéticas, levantou um homem que até então estava muito quieto, um homem alto e forte, com as mãos calejadas. Ele dizia, e pegou no meu braço e disse assim, tu já lê, tu já lê. Ele pegou o tu, o já e o lê, das três famílias. Tu já lê, e ele batia no peito dele. Ele só não sabia flexionar ainda pelos pronomes, né, pessoais. Ao invés de falar eu já leio, ele referia-se assim na alteridade. Tu já lê, tu já lê. Ele estava lendo. Então, tu já lê, do ponto de vista gramatical da escola tradicional, ele estava errado. Do ponto de vista da alfabetização, ele descobriu a lógica entre categorias fonéticas e sílabas. Ele começou a alfabetizar-se, porque a alfabetização é um processo, né, dinâmico. Então ele dizia, quando aquele homem, né, muito, muito forte, rude pela vida, batia no peito e dizia, tu já lê? Eu entendia que ele queria dizer, eu já leio, professor. E o tu já lê dele era uma libertação, era uma humanização, né? Eu guardo isso no meu coração, isso me conforta. Vejo que o ódio que foi desencadeado no Brasil contra Paulo Freire é de pura má-fé, porque se ele tivesse a mínima, digamos, vinculação, não com a liberdade de pensamento, com o pensamento estreito de natureza comunista, ele não faria tanto sucesso no mundo capitalista. No lugar que ele é mais sucesso é nos Estados Unidos, no lugar que ele é mais sucesso é na Europa, né? Ele trabalha com o pensamento de Ivan Illich, né? Ele trabalha com o pensamento dos autores mais avançados. E outra coisa, ele recupera para mim John Dewey.
Eu não gostava muito do John Dewey. Tive que gostar do John Dewey, um americano, né? Voltado um liberal, quando fui estudar o Anísio Teixeira, né? É, mas que bom, Marilena, que bom, né? E aí, quando eu estudei o Anísio Teixeira, eu vi que o John Dewey eu precisava ir mais. E o Paulo Freire dizia coisas muito bonitas do John Dewey, né? Porque era a ideia da ideia da autonomia da pessoa, a liberdade, a individualidade, não o individualismo. Então, isso me parece ser encantador e, por isso, me parece, além do ódio político partidário, porque se identificou uma pessoa com uma visão político partidária e aí se jorra todo esse ódio contra Paulo Freire. Em 2012, ele foi proclamado patrono da educação brasileira, né? E depois tentaram tirar esse título. Um deputado ou deputada propôs a cassação do título, mas nisso também o Congresso manteve. É ele hoje ainda o homem mais, eu diria, respeitado do Brasil. Tem um autor que não sei pronunciar direito o nome dele, que diz de Aristóteles a Paulo Freire. E uma escultora, Engström, né? Eu acho que é norueguesa ou sueca, ela fez os 7 intelectuais mais importantes daquela década de 70 e colocou Paulo Freire entre elas, uma estátua maravilhosa, né, em Estocolmo, né, na Suécia, sueca. Então, é, o reconhecimento internacional a gente já tem. O reconhecimento das universidades. O Paulo Freire tem 48 títulos de doutor honoris causa, não são 36. 36 era no período de vida. Depois de morto, ainda lhes foram atribuídos 12, 48 títulos. O segundo que chega perto dele é Albert Sabin, inventor da vacina, né? A penicilina, não a próxima que nós precisaremos, né? Então, Albert Sabin, e quando ele recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Bolonha, ele entrou na nossa aula e disse: hoje eu recebi um título da primeira universidade do mundo. Vocês vão se espantar. Ela foi fundada em 1090, tem 9 séculos. A primeira universidade do Brasil, Dalva, é de 1931. A USP é de 1934. A Unicamp é de 1968. As universidades brasileiras são muito, eu diria, jovens, né? Engateando perto das grandes universidades europeias, né? Algumas delas já têm uma identidade muito importante, mas a maioria das universidades brasileiras nasceu como corporação voltada para as camadas ricas e classes médias altas, né? A universidade brasileira é anacrônica ou tardia, e às vezes de costa para a sociedade brasileira. É preciso que a gente desenvolva, na universidade pública particularmente, uma maior aproximação com a vida real, com as camadas populares, né? Eu tenho orgulho de dizer que a minha universidade, a Unicamp, tem esse compromisso, né? Compreender as coisas, né? Do direito à educação e da escola particularmente, né? E não ficar no alpinismo acadêmico e na artificialidade epistemológica de inventar problema que efetivamente não corresponde a nada na realidade da existência das pessoas. Eu não estou dizendo que a gente deva ser um pragmatista estreito, um ativista. Existem problemas teóricos fundamentais, existem questões abrangentes, mas elas têm que ter um a priori, ser a favor da emancipação e da libertação das pessoas, né? Não pode ser um deleite individual e pessoal com dinheiro público, né? De maneira alguma. Hoje, o último ponto que eu queria abordar, depois abrir a vocês e a Suzana e a quem quiser, é que há uma acusação falsa de que a atual crise, suposta crise da escola pública brasileira, foi por ter incorporado as ideias de Paulo Freire. Essa é uma tese do perverso, né, que eu não gosto nem de falar o nome, Olavo de Carvalho, e tem outros, né, supostos intelectuais, né, desse campo, né,
do Rio Grande do Sul e alguns deputados ventrílocos disso, que atribuem uma má qualidade da educação e da escola pelo suposto, né, conhecimento ou pela suposta influência do Paulo Freire na escola. Primeiro, nada mais falso do que isso, né? Nada mais falso, nada mais... obrigada, Glaucia, né? Nada mais falso do que isso. Vocês que são educadores, educadoras e pesquisadores como eu, sabem que a história isso mesmo, que a história mostra que mesmo Paulo Freire tendo um sucesso grandioso internacional como pedagogo, né, o Instituto de Educação, da Suécia e da Noruega ganhou um prêmio internacional. Como é que chama o centro? Chama Centro Paulo Freire, né? Quando chega um brasileiro na Suécia, eles falam: vocês que são da terra do Paulo Freire, vieram ver as escolas. Nossa, nós tentamos seguir o educador Paulo Freire, mas vocês que são da terra dele devem saber muito mais do que nós. Doce ilusão. Paulo Freire foi omitido nos governos progressistas e foi combatido nos governos de direita. Os governos progressistas também nunca tiveram uma aproximação real, a não ser o governo de Luiz Erundina, em São Paulo, com o pensamento de Paulo Freire. Ele foi chamado para palestras, foi chamado para paraninfo, homenagem, mas dizer que o Paulo Freire, exatamente, Magali, dizer que o Paulo Freire foi organicamente assumido como inspirador de políticas públicas educacionais não é verdade. É tristemente uma constatação, né? Ele permaneceu mais como uma persona, digamos, bonita, amorosa, mas nunca foi exatamente compreendido, implementado como influência do seu pensamento. Porque também, caríssimos, eu também vou tentar ser mais tranquilamente honesto. Não houve muito tempo histórico para isso, né? A gente faz política sempre na militância e na luta. Nós conseguimos recuperar o Estado de Direito no Brasil em 1988 com a Constituição, porque as eleições, né, vão demorar um pouco mais, mas a Constituição Federal de 88 é a que consagra no artigo 205 a educação, direito subjetivo e social, dever do Estado e da família. Eu diria que a luta histórico-política da América Latina inteirinha, ela produz um bloco histórico que tem alguns conceitos e ideias da teologia da libertação, da luta sindical e também do pensamento Paulo Freire. A ideia de emancipação, a ideia de humanização. Mas dizer que algumas categorias pedagógicas do Paulo Freire estiveram na educação brasileira, infelizmente, também não é verdade. Algumas coordenadas históricas nos mostram isso. Em primeiro lugar, né, para fazer uma breve regressão histórica, em 1946, Getúlio Vargas é apeado do poder pela vitória das democracias liberais na Segunda Guerra, e aí se protocola uma primeira lei que deveria ser a primeira lei de diretrizes e bases do Brasil. Se protocola em 1946, uma lei, né? Clemente Mariani é o relator, que deveria organizar a educação brasileira no desenvolvimento nacional, né? No desenvolvimentismo. A lei é sabotada por muitos grupos conservadores, entre os quais a própria cúpula da Igreja Católica, né, que queria manter o monopólio da Igreja na educação, e diz que a educação que o Estado vai pretender era uma educação que poderia cair no ateísmo e na dissolução moral. Essa briga já vem antes, desde o Getúlio Vargas, mas em 46, né, a lei para ser aprovada, ela vai ser aprovada em 1961, a 4.024/61. Leva 16 anos para aprovar uma primeira lei de reconhecimento da educação como direito. E se em 61 a lei é aprovada, Débora,
Quando começa a se organizar escolas progressistas, vocacionais, escolas mais abertas, vem o golpe de 64 e já praticamente anula aquela primeira onda libertária, acaba com as possibilidades de uma educação alternativa, emancipatória, uma educação culturalista, e a ditadura militar faz uma lei retrógrada, a 5692/71. A 5692/71 é de 1971, é assinada por Jarbas Passarinho, né? Um general da linha dura do Exército Brasileiro. Aliás, né, quem já leu o livrinho de Lauro de Oliveira Lima, o Lauro de Oliveira, não tive a honra de ser seu aluno, mas li o seu livro, que foi uma dissertação de mestrado dele, que ele escreveu A Educação Pública no Brasil, de Pombal a Passarinho, porque foi o Marquês de Pombal que criou a Cátedra Pública e o Passarinho que tinha acabado com a educação. Então, esse título vocês nunca mais vão esquecer, né? Era naquele ano a educação pública no Brasil, de Pombal a Passarinho. Então, ele faz uma radiografia. A 5692, professores e professoras, eu acho, é a lei que transformou, né? Mara, eu estou tentando fazer exatamente isso. A destruição, praticamente, do projeto de uma educação mais aberta para as camadas populares, contemplando o direito de todos, nunca foi aceita pelas camadas autoritárias e pelas elites e as classes médias altas, né? Então, a 5692, quem um dia pegar essa lei e quiser ler o que o Jarbas Passarinho pede para o Congresso para aprová-la, tem uma coisa triste. Olha o que é o arrazoado dele. Um novo sujeito bate na porta da escola. A criança pobre. O microfone está fechado. Um novo sujeito bate na porta da escola. A criança pobre, né? Eles dizem, o regime militar industrializou e urbanizou o Brasil, de modo que todo mundo veio para a cidade. A chamada crescimento industrial do querido suposto milagre brasileiro. Nós precisamos fazer uma reforma na escola brasileira para que ela seja... E aí, olha o exemplo. A semelhança da grande democracia do Norte, os Estados Unidos, preparatória para o trabalho e para a civilidade social. Então, o que ele diz? Agora, na escola pública, a maioria é das camadas populares, porque houve tempo no Brasil em que a escola pública tinha uma parte de segmentos populares e a maioria das camadas médias e até das camadas altas. A escola pública, em algum tempo, até os anos 60, era melhor do que algumas escolas particulares. Se falava para as escolas particulares, PP, pagou, passou, e da escola pública tinha exames rígidos, né? E vejamos, a 5692 é que muda isso. Eu, por exemplo, no primeiro ano do ginásio, aprendi francês. Por quê? Porque nos anos 60 havia francês na escola pública. Nous partons à Paris. Oui, et à quand partez-vous? Nous partons à la fin de la semaine. Eu morava na roça, na Grota da Água Branca, e a pé 5 quilômetros para a escola, mas a escola pública, de natureza ainda getulista, Francisco Campos, tinha francês. Era uma visão erudita de formar uma mobilidade social e intelectual pela escola. A 5692 tira francês, tira latim e os dispositivos que derivam dela. Tira francês, tira o latim, tira sociologia, tira psicologia, tira história geral, geografia geral, teoria geral da matemática, tudo isso. Deixa estudo dirigido de português, matemática, teoria de conjuntos, números primos, reduz uma matemática primária, uma língua portuguesa primária, né? Complete, técnicas de completar, muito própria de uma modernização estúpida que se pretendia. As pessoas não estudam mais história e geografia, Magali, estudam estudos sociais,
e se formam professores em faculdade beira de estrada, com licenciatura curta, que eram 2 anos para ser professor, e a licenciatura plena, 4 anos, ou 3 ou 4. Então, quem destruiu a qualidade da escola brasileira, qualidade esta produzida pela aristocracia e pela elite, Getúlio Vargas. Quem quebrou a qualidade da escola pública foi a ditadura militar. Foi a ditadura militar que tirou currículo, tirou formação de professor, tirou os professores, a minha professora, Dona Cotinha, e a minha professora depois, né, Dona Benildes, ela tinha uma biblioteca em casa. Eu ia aos sábados para fazer aula de caligrafia e ela me dava um pão com mortadela e um copo de quissuco, que era, acho que eu ia mais por causa disso e fiquei com a letra bem bonitinha. Mas ela tinha uma biblioteca maravilhosa. Ela tinha qualidade salarial, né? As professoras tinham qualidade salarial, né? Diziam, exatamente, Martinha. Diziam, essa ideia de reduzir a escola a português e matemática, como tem até hoje, o PISA. Vamos fazer provinha para entender português e matemática. Isso é o tecnicismo, é o neotecnicismo, é o atraso, né? Escola tem que ter qualidade curricular, tem que ter qualidade pedagógica, tem que ter reiteração com a comunidade, tem que ter arte, tem que ter teatro, tem que ter música. Mas música não é música de senso comum, o sertanojo, né? A música apelativa, sexualoide, é música popular, música clássica, sinfonia, harmonia, é compreensão da musicalidade, né? Nós estamos retrocedendo cada ano e ano, né? Quem tirou a qualidade aristocrática da escola, porque qualidade popular nunca teve. Quem tirou da escola foi a ditadura militar, que reduziu o currículo, a preparação para o trabalho e enfiou educação moral e cívica. Ensinou um português que a gente sabe, né? Minimamente falar algumas coisas, e uma matemática para saber que aquela promoção naquela casa é só até sábado, fazer uma conta mínima para pagar carnê, né? A destruição da qualidade aristocrática da escola foi agudizada pela ditadura militar. O SPB, Débora, isso, Organização Social e Política Brasileira, um ufanismo da ditadura, educação moral e cívica, empinar bandeira, cantar hino, ficar em posição marcial. Era isso que a ditadura queria. Foi isso que destruiu, foi isso que acabou com a qualidade aristocrática da escola brasileira. Porque qualidade popular nós temos que construí-la. Ainda não tem. Né? Não, não precisa fazer nada, não. Qualidade. Agora... Não vai fazer nada, não, viu? Nós já vamos comida, fala para ela. Por favor, né? Tem um microfone aberto. Não precisa fazer nada, não, mãe. Por favor. Tá bom? Então, vejam, a ditadura militar, como é que era a formação de professores no governo Getúlio e na República populista que se seguiu? Era formação com bolsas vocacionais, escola normal, era fundamentada no ato pedagógico ou no ato didático. Tinha que ter plano de aula, plano de ensino, preencher a filipeta, material didático, era teoria e prática. A ditadura militar colocou 5 disciplinas artificiais, né? Que até hoje, ridículas. Estrutura e funcionamento de primeiro grau, que a gente falava pela sigla, Estrutofunc 1. Estrutura e funcionamento de segundo grau, né? Tinha estágio 1, estágio 2, né? E a gente acostumou-se a fazer um complemento pedagógico nos cursos artificiais, né, de pedagogia de então. Formação. E a pior coisa, Débora e Cíntia, o que a ditadura militar fez? Tirou a organização sindical dos professores, que era unitária, separou as categorias, P1, P2, P3, avulso, ACT, concursado, né? Professor de educação, hoje infantil, e ao invés de juntar todos numa categoria, criou também uma franja na gestão educacional. O diretor da minha escola era um semideus, ele interferia na escola, nas aulas, em tudo. Aí não, a ditadura militar trouxe uma reforma taylorista-fordista dos Estados Unidos. Diretor de escola é administrador.
Supervisor educacional é um controlador da qualidade do sistema. O orientador pedagógico vai perceber distúrbios de aprendizagem. Tecnicismo puro, Martinha. E aí o supervisor controla todo mundo, o diretor controla os professores, né? E aí a gente fica naquela estrutura taylorista, fordista, separado, né? Outra coisa, houve um rebaixamento salarial dos professores, né? Que continua ainda. Nós não saímos desse buracão, né? Tentamos sair, mas não saímos ainda. O professor é o único profissional de ensino superior que ainda não tem um reconhecimento. O piso nacional salarial é de 2008, mas uma elevação desse piso, nós continuamos recebendo com o ensino superior o pior salário do país, né? Ainda assim, há gente que fala em mentiras perversas. Então, o professor ganhava, em alguns estados, o equivalente a 60% do promotor público. Hoje, o salário do promotor público é 26 mil, o inicial, né? Inicial. Então, Marilena, exatamente, é duro dizer, né? Mas é duro dizer. Agora, na verdade, a repressão salarial é uma forma de repressão da educação. Agora, uma coisa que o governo militar fez e que a gente precisa dizer, né? O governo militar expandiu fisicamente a escola. Em quase todas as cidades do Brasil, nos bairros periféricos também. Mas onde é que foi parar a escola, Débora Calu? Naquele lugar que o especulador imobiliário que fazia expansão dos bairros, ele deixava o pior lugar para fazer escola e equipamento social. Deixava a pirambeira, o terreno sem valor venal, para fazer o quê? Escola, creche, pré-escola, posto de saúde, delegacia, tudo feito do mesmo jeito. Tijolos brutos, ferro, alambrado e aquela coisa horrorosa de Brasília, eternite e brasilite quente, com hidráulica de quinta. Os equipamentos que o governo militar fez foram estabelecidos em cima de córregos, em cima de coisas completamente passíveis de inundação, de destruição, porque não era efetivamente o prioritário. O prioritário era o valor venal, o desenvolvimento, a fábrica e os prédios públicos, né? Os prédios públicos, como tribunais, tudo do mármore, né? Tribunais do trabalho, tribunais, tudo de mármore. Então, a ditadura militar tem um desprezo vil pelas camadas populares e transformou tudo em uma arquitetura de quinta, com grades, né? Escolas feias, alambrado, brasilite. E como o modelo era a escola chamada escola norte-americana, puseram um mastodonte nas escolas feias. Puseram uma quadra de futebol de salão chapiscada com duas, eu não sei como é que chama, mas duas arcos de basquetebol, como nos Estados Unidos. Mas o basquetebol não é um esporte nosso, e o dia que tem cesto não tem bola, o dia que tem bola não tem cesto, o dia que tem cesto e bola não tem professor de educação física, que entrou na escola depois de muita luta e já foi retirado, deprimente, né? Quem destruiu a qualidade da escola pública não foi Paulo Freire, foi a política da 5692, foi a política da ditadura militar. E a classe média, caríssimos e caríssimas, foi para onde? A classe média foi para as escolas particulares, os cursinhos preparatórios para o vestibular. E a escola brasileira tem uma esquizofrenia perversa. Classe média, média alta, quer estudar o ensino médio para entrar nas universidades públicas, que ainda são, né, as que promovem pesquisa e as melhores. E as camadas populares, né, fazem escola pública na educação básica e, quando conseguem entrar na universidade, agora estão fazendo universidade particular em cima de financiamentos públicos que mais enriquece os donos de escola do que efetivamente melhora a qualidade da escola. Então, nós temos um X da questão, né? Camadas populares, escola pública, universidade privada, quando chegam, paga. As camadas médias, médias altas, escola particular na educação básica, escola pública no ensino superior. Uma completa esquizofrenia. Então,
as escolas particulares estão colonizadas pelos vestibulares, draconianos. A escola pública, né, embora ela seja o maior sistema de inclusão, se a gente não prestar atenção, a gente pode deixar os monstros que vivem dentro dela, transformar a escola pública num lugar de seleção social, de preparação de mão de obra para o mercado. Escola não é para preparar para o mercado, escola é para preparar para a vida, para a cultura, para a boniteza da vida, como dizia o Paulo Freire, né? Como deve ser uma herança e não uma cobrança. Então, eu tive que fazer toda essa digressão e me atrasei um pouco para dizer que eu, como historiador, né, tenho licenciatura também em História, eu diria aos acusadores do Paulo Freire, quem destruiu a qualidade da escola pública, que eu entrei nela, eu comecei a fazê-la, foi a legislação tecnicista da ditadura militar. Quem criou a esquizofrenia de classe média com escola privada e universidade pública seletiva foi a ditadura militar e, infelizmente, a nova república. Tentamos romper com isso com alguns governos progressistas que começaram ampliando as vagas na universidade. Mas, Marilena, eu acho que também alguns governos progressistas deveriam ter mexido mais na educação básica, né? Nós precisávamos ter mexido com uma... Nós tínhamos que ter feito uma lei de diretrizes e bases nova e não ficar com aquela de 96, ainda das competências e habilidades. Tínhamos que ter feito uma lei de diretrizes baseada no direito a estar na escola, direito a aprender na escola, direito de ser acolhido na escola, direito de ser amado na escola. Cidades educadoras, escolas acolhedoras, currículos humanizadores, professores esclarecidos, gestores motivados, né? E a gente teria uma escola que, uma vez só, radicalizaria, aí sim, Paulo Freire para todos, né? Nós tentamos, né? Muito obrigado, né, Milene, né? Muito obrigado. Nós tentamos, na saída da ditadura, Redmi, nós tentamos sair através de duas, né? Em muitos municípios nem a LDB é valorizada, tem razão, que já é um avanço, mas mesmo assim, né? Difícil. Obrigado, Ana. Então, vejam, nós temos duas políticas tentando sair da ditadura militar. A primeira é a política pública educacional construída pelos governos social-democratas. A social-democracia que governou o Brasil por 10 anos, né? Se fôssemos sondar um pouco mais que isso, a social-democracia se inspirou na Universidade de Barcelona, na Universidade Autônoma de Madrid. Então, se criou uma pedagogia das competências e habilidades, que também tem uma submissão da escola à globalização e ao mercado de trabalho. Hoje, no Brasil, é representado por movimentos como Todos pela Educação, privatização da escola, Fundação Isso, Associação Aquilo, que quer uma escola voltada para as competências e habilidades, para o PISA, para a Prova Brasil, para o IDEB, né? E aí nós tentamos, né, produzir um segundo modelo que teve uma vida muito tênue. Ao redor de 2014, 2015, embora tivesse antes, a educação como direito a estar na escola, direito a aprender na escola, a SECADI, Secretaria de Combate à Discriminação, Secretaria de Inclusão. E aí tem duas políticas. A política das competências e habilidades, 96, 2001, uma lei e um plano nacional, e a política do direito a estar na escola, piso nacional, 1/3 de hora-aula, lei brasileira de inclusão, conteúdo afrodescendente, afro-brasileiro na escola, duas políticas. Agora, essas duas políticas foram travadas por um processo eleitoral. Eu estou terminando. O processo eleitoral, ele é tudo como tudo na vida, é arbitrário. Mas um processo eleitoral, quando ele se traduz num ciclo político, ele faz, aí sim, profundas marcas na sociedade. Quando o processo eleitoral ele é somente uma eleição equivocada, ele pode abrir para a gente retomar o processo histórico. Então, eu não sou hoje
alguém desesperançado. Eu só acho que uma coisa é você fazer um processo eleitoral, outra coisa é um ciclo político. Eu tenho medo que uma eleição insira um novo ciclo político no nosso país. Agora, como o tema é Paulo Freire, eu sou esperançoso. Eu não estou olhando tanto para o Estado hoje, apesar da maldade que ele faz, do fogo que ele põe, da injustiça que ele promove e da incoerência entre os discursos e as práticas. E também não estou olhando para a economia, eu estou olhando para a terceira margem do rio, a sociedade civil brasileira. E aí, Magali, a sociedade civil brasileira, sim, os movimentos sociais e populares, os movimentos sindicais, os movimentos vanguardistas, as organizações não governamentais de defesa da Amazônia, do Pantanal, dos animais, a sociedade civil é a terceira margem do rio. É nela que eu estou depositando a minha esperança. É na a terceira Guimarães, é na sociedade civil. E o que eu vejo na sociedade civil, Silvia Lima, né? Num país que nunca respeitou a criança, criança foi lugar de violência dos senhores de escravo, dos pais, né? As mulheres mais ainda, as meninas sofreram, né, horrores e sofrem horrores na cultura brasileira. O Brasil fez o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei maior que esse país já teve para defender e proteger a criança. Num país de Amélias, né? Teve um homem que era até um filiado ao Partido Comunista, né? Mário Lago, que é coautor com Ataúfo Alves da música Amélia, que ela mulher de verdade. Amélia não tinha a menor vaidade, achava bonito não ter o que comer. Eu acho que isso é um absurdo. Nós tomamos toda a liberdade do mundo para dizer que o nome da mulher brasileira não é mais Amélia, nem Iracema, como queria o latifundiário José de Alencar. O nome da mulher brasileira é Maria da Penha. Atrás de todo grande homem não tem uma grande mulher, porque a gente não quer mais atrás, né? Não é que a gente não quer, não pode, é do lado, os mesmos direitos, né? Não é mais Amélia, não é mais Iracema, é Maria da Penha, né? Uma nova lei, né, que tem que lutar pela igualdade e pelo empoderamento das mulheres, né? E pela supressão do machismo e do patriarcalismo, né, que existe na sociedade. Num país que nunca respeitou as pessoas com deficiência, chamado de portadores. Portador, o óculos também é portar. É uma coisa circunstancial. Necessidade especial, óculos também é. São pessoas com deficiências, né? E nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. Acessibilidade é um direito que não depende da escola. Colocar barreiras arquitetônicas, banheiro para as pessoas entrar, é acessibilidade, é acesso. Educação inclusiva é permanência. Permanência é ser tratado como alguém igual, não é chamar aquele ali é o da inclusão. Então, daí é uma inclusão excludente. Aqueles que estão na escola são para ser iguais, né? Ser tratados na diferença como iguais. A educação inclusiva tem que crescer muito e não repetir, né, as palavras, né, do passado, né? Até acho melhor isso do que educação especial, né? Especial é uma marca do passado, né? De instituições totais. Num país que nunca respeitou as pessoas com deficiências, nós colocamos hoje a educação inclusiva. Acho que nós temos que lutar. Num país que nunca respeitou os homossexuais, o dia da parada do orgulho gay, e não as caricaturas, a necessidade de reconhecer a orientação sexual, a comunidade LGBTQ, né? Sim, né? Isso é fundamental numa sociedade democrática. E aí, quando eu vejo, caríssimos e caríssimas, os negros, né? O conteúdo afro-brasileiro na educação, quando eu vejo a celebração de Zumbi de Palmares, as mulheres, os indígenas, que hoje estão novamente abalados, entrando na sociedade brasileira, entrando na estrutura universitária, educacional. Hoje nós temos 48 milhões de crianças na escola básica. 8 milhões na escola particular, 40 milhões numa escola pública. Então, eu não tenho ilusão que a escola pública é o maior sistema de inclusão do mundo, junto com o SUS, esse heróico SUS que não deixou a gente morrer tanto. Então,
Se a gente conseguir superar o ciclo eleitoral, mas manter a força da sociedade civil, nós retomaremos a nossa história. E aí, quando eu vejo todo mundo entrando na sociedade e a gente fazendo essa live no dia do Paulo Freire, eu vejo o Paulo Freire de mãos dadas com a gente, bem na frente. Sigamos juntos, de mãos dadas, diz o Drummond, na direção da utopia. E aí eu escuto, atrás de nós, Alceu Valença cantando, né? Tu vens, eu já escuto os teus sinais, da bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vens chegando, eu já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo, eu já escuto os teus sinais. Eu vejo a mulher, o negro, o índio, o idoso, o homossexual, as crianças das camadas populares, né? Os deserdados da terra, apaixonados de mãos dadas na direção da história, que é longa e a caminhada. Os governos, estados podem fazer estragos, como estão fazendo, mas não segurarão nunca, nunca a sociedade civil, porque é nela que está, né, inoculada o pensamento de Paulo Régulos Neves Freire, que faz hoje 99 anos, que faria não, se ele tivesse morto. Ele está mais vivo do que muita gente no governo, que a gente nem sabe o nome, né? Está muito vivo e está vivo na nossa vida. Para terminar, a esse meu querido mestre que me faz me alimentar. Hoje eu passei o dia todo dando algumas entrevistas, porque todo mundo me vincula com Paulo Freire, né? O Estadão me perguntou uma coisa, uma rádio me perguntou, e agora eu estou junto com vocês, né? Nessa celebração. Eu lembro da entrevista que um jornal americano fez com Marx, né? Já muito abalado no fim da sua vida, um jornal americano, essa entrevista é famosa, perguntou para ele, senhor Karl Marx, o senhor é visto como alguém que acha que o mundo vai mudar, qual que é para o senhor a virtude mais importante da condição humana? E o Marx falou uma palavra só, a luta. Nós temos que lutar todo dia. Se a gente deixar 4 horas de comer, a gente morre. Então, a gente luta todo dia, de hora em hora, para se manter vivo. Agora, a gente não tem que manter somente a vida corporal, tem que viver a vida do espírito, tem que manter os projetos sociais, tem que manter os projetos coletivos. Nós temos que repassar para a nossa geração um conjunto de coisas, né? E o Marx diz, é preciso pão e esperança. Só o pão é importante, mas não é o suficiente. Só esperança também não. É preciso pão e esperança, que ele termina a entrevista. E Paulo Freire, vocês sabem, inventou o verbo esperançar, como eu disse, né? Luto é verbo. Isso mesmo, Tati. Luto é verbo, né? Eu luto, né? Nesse sentido. Agora, para terminar de fato, né? Eu me sinto muito feliz ao ser reconhecido como tal. Eu queria terminar com o Renato Russo, um homem tão sensível e tão amoroso, que se imolou em praça pública, não conseguiu atravessar as dores todas da vida, as suas escolhas pessoais, as suas sensibilidades, ele deixou em muitas músicas, né? Tem uma música que eu acho linda, ele diz, com uma força, quem acredita sempre alcança. Ele muda a letra de um ditado popular que diz quem espera sempre alcança, que o Paulo Freire já tinha transformado. Ele diz quem acredita sempre alcança. Acreditar é sinônimo da palavra professar. Acreditar e professar são categorias que nascem da totalidade da pessoa. Reconhecer é dos olhos, fazer lógica é do pensamento, professar. Por isso que professor é uma palavra muito bonita. É aquele que professa a fé na vida, fé no homem, fé no que virá, fé na mulher, fé na criança, fé no idoso, fé nos negros e negras, fé na sociedade democrática, popular, pluralista, revolucionária. E é nisso que eu coloco o meu coração e a minha esperança. Muito obrigado. Maravilhoso. Muito Parabéns, obrigado. maravilhoso.
Muito vida, obrigado. fé no homem, fé no que virá. Nós Isso, que voz. podemos tudo. Nós podemos Maravilha. fazer. Muito obrigado, muito obrigado. Será. Muito obrigado a Fé você. na vida. Muito obrigado.